Se você tá passando pela transição capilar ou pensando em começar aí a sua transição capilar, tem 3 coisas que eu gostaria de ter sabido quando eu comecei a minha transição capilar, porque ia facilitar demais ali lidar com o meu cabelo natural e também alinhar a questão de expectativa e realidade. E hoje eu vou falar pra vocês quais são essas 3 coisas. Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, se é nova aqui no canal, primeiramente seja muito bem-vinda, prazer, meu nome é Mila. E aqui nesse canal a gente fala sobre o universo das cacheadas, dou bastante dica para facilitar aí sua vida com os cachos, tá? Então já se inscreve aí, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então bora falar dessas 3 coisas que na minha opinião são super importantes você saber, você entender aí se você tá querendo passar pela transição capilar, ou se você já passou pela transição capilar e tá aprendendo a lidar com o seu cabelo aí, né? Então essas 3 coisas, gente, são primordiais para você conseguir alinhar expectativa e realidade de um cabelo natural. E a primeira coisa que parece muito óbvia, mas gente faz total diferença no processo inteiro saiba qual a sua curvatura. Parece óbvio, mas eu vou te explicar o porquê que saber qual é a sua real curvatura vai ser muito importante aí para todas as etapas para você conseguir lidar com o seu cabelo. É óbvio que quando você está passando pela transição capilar, principalmente se você estiver muito no início ali, você não vai conseguir identificar qual é a sua curvatura, a não ser que você saiba, né? Que você já saiba como é o seu cabelo natural, já teve anteriormente ali, antes da química, né? Mas vamos supor que você não saiba, não lembra do seu cabelo natural, tá? Então, no começo da transição é difícil você identificar, tudo bem, tá? Agora, se você já está mais avançado aí na transição capilar, tem uma parte maior aí de cabelo natural, você já consegue ter uma noção ali, né, de qual curvatura é a sua. Claro que depois do corte o cabelo vai mudar bastante ali a sua curvatura, porque não tem mais aquela parte alisada esticando o cabelo, né? Mas enfim, é muito importante você saber a sua curvatura, porque a partir daí você vai conseguir dar os próximos passos mais assertivos, que seriam escolher os finalizadores certos para o seu tipo de cabelo, as necessidades que ele tem, fazer a finalização que vai valorizar ali a sua curvatura, tá? Eu digo a sua curvatura. É muito importante você se basear ali em pessoas que têm o cabelo parecido com o seu, mas, gente, não é tudo que vai funcionar para todo mundo, tá? Você tem que testar o que funciona para o seu cabelo. E tem que ter muita atenção nisso, em se basear, gente, por quê? Às vezes você vê o cabelo de uma pessoa, acha que é bem parecido com o seu, mas tem vários fatores que influenciam o resultado de um cabelo, tá? Seja ele a espessura do fio, tá? Se o cabelo é mais fino, mais grosso, isso muda totalmente o resultado final do cabelo. Como a pessoa lida com aquele cabelo em questão de tratamento, tá? Se é uma pessoa que trata o cabelo ou não, vai mudar o resultado da finalização. Como ela aplica os produtos para finalizar aquele cabelo, tá? E como ela realmente finaliza o cabelo. Então, tudo isso vai variar de pessoa para pessoa, porque cada um faz de um jeito, né? Então, se atenta um pouquinho aí nessa parte aí de não comparar demais, porque às vezes você vai utilizar o produto que a pessoa utilizou, fazer mais ou menos da forma que a pessoa fez, né? Que mostrou como fez, como finalizou, e aí o resultado vai ser diferente, você acaba projetando o resultado que deu no cabelo daquela pessoa. E aí você vai achar que o problema tá no seu cabelo, mas não é. Às vezes você tá replicando uma coisa que não tá funcionando para sua curvatura, para o seu cabelo, as necessidades que ele está naquele momento. Então, muito cuidado. Por isso que é importantíssimo alinhar a expectativa e a realidade do seu cabelo, tá? E a partir daqui, dessa questão de expectativa e realidade, eu já vou para a segunda coisa muito importante, gente. Essa eu fazia demais no começo da transição capilar. E no outro dia, gente, eu falava, não é possível, no day after, né? Não é possível, todo mundo tem day after, eu não consigo ter, o cabelo vira um ninho. O que tá acontecendo? Gente, a segunda coisa é não force texturização no seu cabelo. O que é a texturização? É dedo liso, tesourinha, essas texturizações que você faz, você forma cachos ali no cabelo, né? Não é um formato que o seu cabelo tem naturalmente, tá? E por que que isso não é legal? Que isso pode estar prejudicando ali, principalmente day after, ou o resultado mesmo que você quer ter no seu cabelo, né? E eu falo principalmente para cabelo ondulado, tá, gente? Que são cabelos parecidos com o meu, porque eu fazia demais isso de texturização, principalmente no início da transição capilar, porque eu não tinha informação, não sabia lidar com aquele cabelo ali, então eu apenas replicava o que eu via. E é igual eu falei anteriormente, né? Eu não tinha noção de como era o resultado da minha curvatura. Então, eu achava que texturização todo mundo fazia igual e era isso aí. E não é, gente.
Você fazer texturização num cabelo ondulado é uma cilada sem tamanho, tá? Por quê? O cabelo ondulado, ele naturalmente, ele não forma tantos cachos, né? E quando você faz uma texturização ali, um dedoliso, uma tesourinha, principalmente se você faz no cabelo inteiro, não tô falando fazer uma parte ou outra, não, isso aí não tem problema algum, tá? Tô falando de fazer no cabelo inteiro. E eu fazia no cabelo inteiro, gente, principalmente no começo da transição capilar. E aí, o que acontecia? Ele ficava bem cacheado, né? Óbvio, porque você formou um cacho ali. E no dia que finalizava, ficava bem cacheado. Só que a hora que secava, né? Como ainda tinha bastante parte alisada, ele ficava a ponta muito diferente de onde estava natural, obviamente, né? Mas enfim, o pior estava no day after. Porque quando a gente dorme ali, o cabelo ondulado, ele perde definição. Então ele estica um pouco, principalmente nas partes que a gente tem uma curvatura mais aberta ainda, que a minha é na parte de baixo, né? Que, tá vendo? É uma curvatura mais aberta. E aqui, gente, um dia depois já tá esticado, né? É normal. E o que acontecia quando fazia texturização ali no cabelo? Ele embolava entre si, aqui onde estava mais cacheado, e a parte que perdia definição ficava esticada. Então não tinha, o cabelo ficava totalmente com uma forma assim que não tinha como reaproveitar. E gente, isso gerava muita dificuldade pra mim, muita. Porque ficava estranho, porque não era o formato natural do meu cabelo. O formato natural do meu cabelo é esse aqui. Tanto que hoje eu não fiz praticamente nada. Eu penteei o cabelo e amassei. Então esse é o formato natural dele. Agora, a fitagem, né, que a gente realiza ali com o pente, a gel de 3 fileiras ou o polvo, fitagem, que é feita com o pente ou até mesmo com os dedos, né, dividindo com os dedos, sem texturização. A fitagem é a finalização que não vai forçar a texturização ali no seu cabelo. Ela só vai lapidar ali o seu formato natural, tá? Porque ela só separa em fitinhas ali e você amassa o cabelo e pronto, você não tá formando um cacho ali com os dedos, né? Então, você fazer texturização, forçar a texturização ali no seu cabelo, além de você perder muito tempo ali finalizando, né, fazendo um por um, cacho por cacho, no outro dia, é óbvio que o seu cabelo não vai ter day after. Vai ficar difícil de você lidar ali, porque você sempre vai querer aquele cabelo certinho no lugar e achar que a sua curvatura é daquele jeito, e não é, tá, gente? Por isso que é muito importante você saber o resultado que seu cabelo, a sua curvatura chega, tá? Pra você não projetar que você tem que ter o cacho perfeito. Eu achava que o cabelo com curvatura era todos cacheados, formava cacho e todo mundo tinha cacho. E não é, gente. Depois que eu parei de achar que eu tinha que ter cachos no cabelo, ficou muito mais fácil de lidar com ele, muito mais fácil, tá? Então, principalmente se você é ondulada, a dica que eu te dou é não faça texturização, que não vai ser condizente ali com o formato natural do seu cabelo. A fitagem, sim, se você quiser fazer também, não é obrigatório, tá? Tem gente que não gosta de fazer fitagem, tá tudo bem. Mas se você quiser modelar um pouco mais seu cabelo, a fitagem é o mais indicado, porque ela não força nenhuma texturização ali. Ela só vai evidenciar a curvatura que você já tem, tá? E a terceira coisa que eu gostaria de ter sabido antes, que isso ia me poupar muito dinheiro gasto, que é saber aplicar os finalizadores, né? Creme de pentear, gelatina e etc. É mais importante do que o próprio finalizador em si. E o que eu quero dizer com isso? Gente, eu comprei muito creme de pentear, tá? Principalmente quando eu comecei ali a finalizar meu cabelo, tá? Porque se você não viu ainda o meu vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco sobre a minha transição capilar, eu passei o início da transição capilar escovando o cabelo e quando ele atingiu um certo tamanho ali de cabelo natural, eu comecei a finalizar ele, né? Porque eu não fazia ideia de como fazia isso, nem qual creme comprar, nem como fazer fitagem, nem nada do tipo. Não fazia ideia, gente, de nada, nada, nada. Então, tudo que eu sei hoje é porque eu quebrei bastante a cabeça, tá? E testei demais e fui observando ali o que dava certo ou não. Então, eu tô trazendo aqui as dicas reais aqui pra vocês, tá? Então, gente, o que eu quero dizer quando eu falo que você saber aplicar o produto é mais importante do que o produto em si. Porque se você não souber aplicar o produto, ou aplicar demais, ou aplicar de menos, ou não saber finalizar o cabelo, não vai dar o resultado que o creme pode atingir, ou o finalizador pode atingir, tá?
e você vai achar que o produto que é o problema. Eu achei, né? Eu já comprei muitos cremes. E por que que eu comprei muitos cremes? Porque eu testava um, não dava certo, testava outro, não dava certo. Só que, gente, eu não sabia aplicar. Eu aplicava demais. Eu achava que cabelo cacheado tinha que aplicar muito creme. E não é, tá? Mas isso eu fui observando, como eu disse pra vocês, quebrando muita cabeça e observando mesmo, né, o meu cabelo e tendo a noção ali de quanto produto eu estava aplicando e a forma que eu estava aplicando. Você utilizar um creme caro ou barato ali, se você não souber aplicar, gente, vai dar na mesma, tá? Não é o creme que vai fazer milagre e também não é o creme que é o problema. É você não estar sabendo aplicar ali da forma correta o produto, tá? Porque quando eu percebi que eu não estava sabendo aplicar o creme ou os finalizadores, né? E não era o creme que era o problema, e eu entendi e aprendi a aplicar certinho o produto e tal, misteriosamente todos os cremes que eu tinha encostado que não dava certo no meu cabelo, gente, começou a dar certo. Então, eu posso afirmar para vocês que é mais importante você saber aplicar o creme do que você escolher um creme super caro aí achando que ele vai fazer um milagre no seu cabelo, tá? Porque não tem nada a ver. Então, você saber aplicar os produtos, saber a quantidade de água na hora da finalização. Gente, muita gente não entende ou pula ou ignora essa quantidade de água no cabelo na finalização, mas isso vai alterar o resultado ali do seu cabelo, tá? Porque se você não aplica a quantidade de água ideal ali no seu cabelo na hora da finalização, além de você gastar mais produto, né? Porque o cabelo ele vai puxar mais produto, ele não vai dar um acabamento tão bacana ali no seu cabelo. Às vezes vai gerar mais frizz, tá? Porque com o cabelo mais seco ali, não tão úmido, você não consegue performar o creme de forma uniforme ali nos fios, tá? Então, às vezes uma parte recebe mais produto, outra menos, e aí não fica um acabamento bacana. Então, é extremamente importante você saber aplicar e como aplicar, né, o creme, a quantidade de água e também como finalizar o cabelo. Uma dica que eu dou aqui, se você tá muito no começo da transição capilar, tem pouca raiz ali, na minha opinião, não é necessário você começar a finalizar o seu cabelo ali, porque vai ficar muita diferença ali entre uma textura e outra, às vezes você vai se incomodar e vai ficar mais pesado você passar por esse período de transição capilar, tá? Então escolha aí a forma mais leve que você encontrar e que seja mais leve para você, né? Para passar esse período de transição capilar. E a hora que você estiver mais confortável, tiver o seu cabelo natural com tamanho ali bacana ali, aí você começa a testar finalizações, produtos no seu cabelo. Mas eu indico você comprar um produto, né? E começar a testar ali, aprender a aplicar esse produto certo, tá? Que aí você vai conseguir performar bem em todos os cremes que você optar, em todos os finalizadores que você optar, que você vai saber aplicar o produto, tá? Não precisa sair comprando 1 milhão de produtos para cabelo cacheado, porque isso aí não vai fazer diferença agora para você, tá? Para você não gastar aí rios de dinheiro desnecessariamente. E uma dica que eu trago aqui para quem é ondulada e tá na transição capilar, tá? A finalização que eu mais indico, que funcionou muito melhor pra mim, se você quiser fazer a fitagem, né? Ou se não quiser fazer a fitagem, gente, é só pentear o cabelo ou fazer sua fitagem ali normal e amassar, tá? Não utiliza nenhum pente ali que vai texturizar demais ali a parte natural, porque ela não vai conseguir difundir ali com a parte que ainda está alisada. E aí vai ficar aquela diferença ali entre as duas texturas. E aí pode ser que você se incomode um pouco. O que mais funcionou pra mim foi isso, de fazer só a fitagem ali, simples, ou só pentear o cabelo e amassar, porque aí seu cabelo vai dar uma mesclada. Tá vendo que aqui eu ainda tenho partes alisadas, mas por fazer a finalização dessa forma, dá uma mesclada ali na parte que está lisa com a parte que está natural, porque não texturiza demais essa parte que tá mais natural, tá? Essa é uma dica que funcionou pra mim. Se você quiser testar e ver se funciona para você. Então, recapitulando, saiba qual é a sua curvatura, tá? Para você entender a expectativa que você vai ter daquele resultado daquele cabelo, daquela curvatura, tá? Segundo, não force texturizações ali no seu cabelo natural, tá? Porque ele tem que performar na sua melhor versão ali na sua curvatura natural, tá? E terceiro, saiba aplicar o produto primeiro. Aplicar o produto é mais importante do que o próprio produto em si, tá? Você saber essas três coisas vai descomplicar demais aí na sua cabeça, a lidar com o seu cabelo, né? A projetar uma expectativa mais realista ali
de acordo com a sua realidade, né, do seu cabelo, e vai ficar mais leve, tá? Você não vai ficar projetando o resultado do cabelo de uma outra pessoa no seu cabelo e achar que o problema tá no seu cabelo, porque não tá. Me conta aqui nos comentários se essas 3 dicas fizeram sentido aí pra você, se você já sabia disso, né? Eu quero saber aqui a opinião de vocês. E se esse vídeo te ajudou, já deixa um curtir aqui pra tá me ajudando a fortalecer o canal aí, pro YouTube entender que o vídeo tem relevância e entregar essa informação pra mais pessoas. Muito obrigada por assistir até aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!